Porque a minha mãe e a minha tia, as duas Marias, Maria Alice e Maria Aparecida, parece história de pescador, mas não é? Nasceram no mesmo dia, com 5 anos de diferença. Minha mãe esse ano, com a graça de Deus, fez 80 anos e minha tia 85. Então sempre houve um movimento daquela família pequena que eu falei. Lembra aquele baobá que teve 15 filhos, cada um teve 10, 7, 8, 5, que só aqui nos Ribeiros nós somos 54? Sempre foi comum falar onde as Marias vão estar, porque se minha mãe ficava na casa dela e minha tia na dela, você tinha que ir nas duas, você sai da casa de uma e ia para outra. Então a gente, naturalmente, nós fomos comemorando juntas. Então era normal falar onde as Marias vão estar esse ano, na Costa e Silva ou no Roseira, porque minha mãe mora aqui do lado da Fazenda Roseira, desde a década de 80. Então, em qual lugar dos lugares, né? Era Costa Silva ou aqui, que ia ser a festa. Quando a gente chega com a família do João, se a gente já era só nós, na época, 40, que deve ter nascido mais uns 13, com o João, só nós já viramos 80. E a comunidade do João, que estava naquele processo, que na época eram umas 20, 30 pessoas, já estava envolvida com a minha mãe e com a minha tia. Porque do mesmo jeito que hoje sou eu que cozinho, que faço a comida, ela não era elas que faziam as comidas do João para nós. Aí nós já éramos muitas pessoas. E aí ficamos imaginando, com tudo isso de gente, aniversário das Marias, que comida que a gente faz, que dá para todo mundo, rende, é gostoso e a gente comemora. Feijoada. Então o aniversário das Marias do João já existia. Com a chegada do João, vira a feijoada das Marias do João. E quem faz o preparo da feijoada, quem tem nos ensinado, é a Equede Edna, a comendadora Edna, que a tia, a mãe Edna, ou a Equede Edna Lourenço, a mulher que me ensinou a fazer o ofício, também, de fato, ela é cunhada da tia Cidinha, que é uma das Marias. O irmão dela casou com a minha tia. Então nessa rede, mais do que ações políticas, institucionais de aprendizado, sempre como a família é muito grande, às vezes barra também nessa relação familiar ampliada. Ela já era cunhada da minha tia, ela é a tia da minha prima, lembra da família? Se é a tia da minha prima, é minha tia. Então, esse aprender vai ficando pertinho, e é por isso que é ela que põe a mão na feijoada, e é ela que ensina a geração, né, mais nova como que faz a feijoada, que hoje a gente limitou em 1.200 pessoas, né? Porque o Arraial já viraram 6.000, e a gente pensou, a gente não vai querer fazer feijoada para 6.000, então enquanto o Arraial é um evento que pode chegar até 6.000 pessoas, a feijoada sempre será para 1.200 pessoas, e sempre terão 400 convidados obrigatoriamente. Por quê? Lembra aquilo que a gente falou da corrente? Né? Então a gente sabe que a feijoada é um momento que a gente convida os nossos mais velhos para partilharem aquilo que na nossa ancestralidade de matriz africana também é muito sagrado, que é a comida, o ato de comer. Então todo ano a feijoada das Marias do João, que vocês veem aí lotado, graças a Deus, tem 400 convidados, aonde praticamente todos os grupos culturais de Campinas recebem pelo menos 2 convites. Os mais velhos ligados a essas mulheres, que seriam os convidados de uma festa naturalmente delas de aniversário, são convidados, por isso que é uma festa que tem um número de idosos bastante elevado, né? Porque agora as nossas mocinhas estão com 80 e 85. Mas também é uma festa que a gente se alegra muito de fazer. E foi nessa festa que começa a nossa relação com a Alessi Brandão, que a gente teve grande alegria de tê-la aqui, e de fato foi a presença dela aqui que começa a nos dar um olhar para a política partidária que a gente nunca teve até então. Então vamos pegar a linha, né? O jogo começou em 2002, a gente chega aqui em 2008 com 6 anos. De 2008 a gente só consegue a permissão de uso em 2015, que são mais 7 anos. A comunidade João Lúdico Ribeiro já tinha caminhado até 2015, 13 anos, que é quando a gente prepara pela primeira vez esse trabalho.
Porque em 2013 a gente já entendia o que era ser detentor de patrimônio. Em 2013 a gente já estava consolidado aqui, mais tempo aqui na Roseira, na luta, né? Porque era toda uma política, uma estratégia de defesa. A gente não podia dormir, a gente foi saqueado, a gente foi roubado, a gente ficou sem água, a gente ficou sem luz. E para finalizar o ápice, foi imposto no nosso entorno um monte de torre que a gente não tinha. Que a gente chegou aqui numa fazenda, a gente tinha árvore, a gente tinha natureza. E hoje tem um monte de prédio que durante os primeiros anos eles jogavam lixo aqui dentro, como se aqui fosse de lugar de descarga de materiais. Então, essas relações muito tensas fez a gente também criar umas outras cascas e camadas de cascas e de estratégia. E por isso que o registro para a gente é tão importante. Então, quando o IFAM, né, o MINC começa a cair, porque quando a gente está em 2013, a gente também tem que olhar para a questão nacional, né, porque a gente não está fora do mundo. 2013, aquela política que começou em 2002, 2003, Lei 10.639, então a gente tinha a possibilidade de começar a falar com a escola, aí a gente tinha a ProUni, eu lembro na universidade, a gente tem ponto de cultura, que tem um olhar, um protagonismo, autonomia, fortalecimento dos espaços de cultura, a gente tem Ministério da Cultura. Em 2013, é quando a gente começa a balançar, né, ó. Bambolê, olê, olê, igual o Gil lá em Piquete. Bandolê, olê, olá o país. Oh, tava tudo muito complexo. O pontão do jongo, que era o suporte das comunidades do jongo do Sudeste, que o jongo é o primeiro patrimônio material de dimensão regional do Brasil. Então a gente tem patrimônios imateriais no Brasil inteiro, mas o jongo está em 4 estados. Então a administração dessa manifestação como um único patrimônio está em São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Ou seja, 4 culturas diferentes com a mesma prática cultural. Que o paulista não é carioca, que não é o capixaba, que não é o mineiro. Então, naquele momento, o IFAM decide que cada estado cuida dos jongos do seu estado. Então, aqui em São Paulo, hoje, nós somos em 12, Rio de Janeiro, 24, Espírito Santo, eu acho que umas 32, e em Minas, eu acho que 4. Se eu não estou muito desatualizada, que como pesquisadora, mais liderança e mestre jongueira, eu cuido da minha família até hoje, né? Então, a gente está sempre ali se falando. Então, se nada mudou até o ano passado, é esse o número de comunidades jongueiras que temos na região sudeste do Brasil. E aí o IFAM decide abrir um edital. E nesse edital, a gente decide escrever um projeto, porque o IFAM queria ter a ideia de quantas comunidades tinha em cada estado. E aí a gente escreveu um projeto com o coletivo Nina, que era um ponto de cultura com parrudo, no sentido de domínio, de gestão pública, né, de documento público, porque aqui a gente tinha uma associação, um CNPJ, mas a gente nunca teve uma estrutura administrativa para dar conta de um SICOMV, inclusive não temos até hoje, mas a Nina tinha. Então a gente gestou o projeto e eles gestaram a administração e a gente conseguiu aprovar, que foi quando, em 2014, a gente implementa o centro de referência aqui na Fazenda Roseira, com uma pré-conversa da Superintendência de São Paulo com o prefeito da época, que se o IFAM implementasse o centro, a prefeitura formalizava a permissão de uso, que a gente não tinha. Eu me sentia escravizado ou forreado sem carta. O que adianta falar que é meu se eu não posso andar na rua? Se eu não tenho um papel que fale que de fato a gente que gesta aqui, né? Se eu não posso assinar um ofício com esse endereço. Então, esse projeto simboliza uma grande, segunda, acho que, mudança na nossa comunidade, é que quando a gente formaliza o centro de informação, um ano depois, em 2015, sai no Diário Oficial nossa permissão de uso por tempo indeterminado para a Associação do Jongo, e é quando a gente pode, enfim, fazer. Não preciso mais ficar sem dormir e agora posso pensar, planejar. Porque como vocês viram,
Nunca houve no quintal da minha mãe um projeto que um dia a gente ocuparia uma fazenda e ia gestar esse lugar. Foram coisas que foram acontecendo, então a gente teve que aprender no viver, no fazer. A gente nasce como uma comunidade de jongo que tinha uma festa que tinha que ir para Barão Geraldo, que aqui na nossa região não tinha lugar que comportasse a nossa festa, que era uma festa longa, porque tinha tambor, e esse lugar que era o único, que talvez coubesse, que é o que cabe hoje, era uma propriedade particular de um único dono, que nunca havia permitido a população do entorno entrar, que era um lugar proibido. E aí, esses jovens que estão fazendo essa travessia, né, levando panela, fogão, seus corpos pretos para uma região outra da cidade que não era sua, que tinha uma galera universitária, que tinha uma galera de outras classes sociais que não era nossa. Então tem gente que fala, por que o Arraial do Jongo tinha 18 horas? Simples, porque a gente saía daqui, o ônibus no terminal acabava meia-noite, não tinha como voltar para casa. E eu não ia deixar o nosso povo na rua. E uma coisa que a gente sabe fazer bem é festa. Então a festa começava meio-dia, o terço ia até às 6 da manhã, porque 6 da manhã tem o quê? Ônibus, para as pessoas poderem voltar para cá, para o outro lado da cidade, para o outro lado da Anhanguera, onde estão as periferias, onde os nossos corpos residem, existem, vivem, porque estávamos indo no outro território. Então é óbvio que quando aqui se torna equipamento público, era o desejo de ter sim, um espaço desse lado, mas mais do que isso, era de ver que tinha coisas legais na nossa casa, que podia acolher as nossas demandas, sem a gente ter que andar do outro lado da cidade para viver isso. Era poder dizer para nossas crianças pobres, periféricas, que cresceram no Morro do Macaco, como eu, que além do Morro do Macaco tinha uma fazenda que contava a nossa história. Era poder trazer o pessoal da creche aqui, que entra no banheiro e fala, tia, o banheiro não está na minha casa. E ver aquele olhinho brilhando, e a gente falar para essas crianças, e essa casa agora é toda sua, hein? E você vai ter que me ajudar a cuidar. Então estar aqui na Roseira, a partir de 2015, é começar a planejar também o que a gente quer para os próximos 30 anos, 15 anos. Eu já estava no doutorado nesse momento, eu entro no doutorado em 2013, então quando eu coordeno essa pesquisa só com jongueiros, para os jongueiros tirarem as fotos, para os jongueiros escreverem os textos, para os mais velhos conduzirem a narrativa, para os mais jovens conduzirem a narrativa, e falo para eles, é importante ter papel, mas o que você carrega já é importante demais. E você pode fazer, mas se você fizer com papel vai ser muito mais legal. Mas não é isso que te faz melhor ou pior? Que o saber é seu? Resultou nesse trabalho, que é o centro de referência, que todo levantamento histórico, cartográfico, de áudio, de vídeo, de escrita, foi feito só por jongueiros, detentores, falando sobre suas próprias histórias. E aí começamos a planejar o que a gente queria para o futuro, para os próximos 20, 30 anos. Então, o outro material que eu acho que sintetiza um pouco isso, a partir das nossas metas, é o plano de salvaguarda.